Cabo Verde é um país composto por um conjunto de ilhas localizadas no Oceano Atlântico, próximas à costa ocidental da África, relativamente perto de Senegal, Guiné-Bissau e Gâmbia. Um país de esmagadora maioria que se autodeclara cristã, principalmente católica. O idioma oficial é o português, aprendido nas escolas, mas também tem o crioulo cabo-verdiano, língua popular no país. A população total gira em torno de 600 mil habitantes. E sua história começa realmente com o descobrimento, pois ao contrário das outras histórias envolvendo europeus na África e América, onde já haviam habitantes antes da chegada europeia, Cabo Verde era um conjunto de ilhas vulcânicas desabitadas. Historiadores defendem que Antônio de Noli, português, fez parte do primeiro grupo a chegar nas ilhas orientais e meridionais do arquipélago de Cabo Verde em 1460. 2 anos depois, Dom Fernando encontra as ilhas de Santo Antão, Santa Luzia, São Nicolau e São Vicente. A localização do arquipélago de Cabo Verde se tornou décadas depois um importante entreposto para o comércio de escravizados que eram transportados da Guiné e levados para a América. Também se tornou um ponto de parada para as explorações que contornavam o continente africano rumo à Ásia. Houve um incentivo do governo português para a ocupação, doando terras, permitindo certa autonomia aos donatários, ou seja, aos novos donos daquelas terras, que ainda no século XV já passaram a desenvolver economicamente as ilhas. E logo, o tráfico de escravo também foi utilizado para compor a mão de obra daquelas ilhas. A ilha de Santiago acabou se tornando o principal eixo econômico, centro político e de maior concentração populacional de Cabo Verde. Inclusive, a capital de Cabo Verde atualmente é Praia, cidade mais populosa do país e localizada nessa ilha. Todos os mercadores que transportavam escravizados e mercadorias vindas da costa africana paravam em Santiago para efetuar pagamento de tributos à Fazenda Real. Portanto, a escravidão era a principal forma de geração de recursos financeiros em Cabo Verde até o século XIX. Nesse contexto, também era muito comum revoltas de escravizados e as fugas para o alto dos montes que haviam nas ilhas. Em 1876, a escravidão foi abolida de forma definitiva, apesar de anos antes uma portaria régia já ter posto fim à escravidão na ilha de São Vicente. E a partir de então, as relações de trabalho se deram de maneira pouco claras e sujeitas a muitas injustiças praticadas pelos proprietários de terras, que transformaram os libertos em rendeiros, ou seja, pessoas que trabalhavam nos morgadios, que eram terras inalienáveis e indivisíveis pertencentes às elites coloniais. E esses rendeiros estabeleciam contratos verbais, onde eram obrigados a trabalhar gratuitamente na terra por vários dias e meses, pagavam para poder usufruir de um pedacinho de chão para plantar, e a falta de transparência nos contratos deixava essas novas relações de trabalho muito parecidas com as relações escravocratas antes da abolição. Ocorreu em Cabo Verde um processo de mestiçagem violento. Muito disso foi fruto do estupro da elite branca sobre as mulheres negras escravizadas, mas com a diferença de que lá, os filhos, frutos dessas relações perversas, passavam a ter direito de herança, o que praticamente não ocorreu no Brasil da mesma época. Fato esse que aos poucos fez surgir uma elite mestiça, ocupando lugares de destaque na sociedade cabo-verdiana. Com o passar do tempo, Cabo Verde se tornou um país de alta porcentagem de população se deslocando por vezes forçadamente, por vezes de maneira espontânea, para outros países e continentes devido às grandes secas, problemas econômicos e epidemias. Por conta do modo como se deu a mestiçagem em Cabo Verde, Portugal percebeu uma assimilação local à cultura portuguesa e não aplicou o tal Código do Indigenato, lei que buscava justamente a assimilação dos indígenas à cultura portuguesa.
Portugal estabeleceu uma relação com Cabo Verde diferente da relação com suas demais colônias africanas. Inclusive, Cabo Verde se tornou uma colônia basicamente administrativa. Porém, tal relação estimulou nas elites cabo-verdianas um movimento em busca da modernização das ilhas, com criação de sindicatos, organização do Estado, como era feito em Portugal, e também fez nutrir, mesmo que de forma limitada nas elites locais, um movimento pela independência local, ainda no início do século XX. Em 1926, Antônio Salazar assumiu o poder em Portugal e instaurou uma ditadura militarizada. Isso refletiu diretamente no modo como os portugueses iriam lidar com suas colônias. E a repressão portuguesa fez surgir um movimento organizado, com produção literária nos anos de 1920, que apresentava na escrita o sentimento nacionalista. Aos poucos, os pensadores de Cabo Verde passaram a defender os valores do panafricanismo. Vale um destaque ao poeta Pedro Cardoso, que publicava seus versos com esse tom nacionalista. Na década de 1930, na ilha de São Vicente, um grupo composto por Baltazar Lopes, Manuel Lopes, Jorge Barbosa, José Lopes e Jaime Figueiredo fundou a revista Claridade, principal veículo para divulgar suas ideias nacionalistas e pró-independência. A revista trazia temas como a fome, secas e manifestações contra a colônia, além de abordar as diásporas que ocorriam com frequência. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os movimentos anticoloniais ganharam ainda mais força. A Conferência de Bandung, que se tornou um marco na luta africana e asiática pelas independências, exerceu grande influência em Cabo Verde. Em relação ao processo de independência, uma curiosidade é que Cabo Verde e Guiné tiveram movimentos liderados por um mesmo partido supranacional, o Partido Africano para a Independência da Guiné e do Cabo Verde, a PAIGC, cujos líderes eram os mesmos. Os líderes do movimento participaram de duas independências. O movimento pela independência contou com o apoio de guerrilheiros também vindos do exterior. Houve a preparação de soldados para combate em guerrilhas e outra questão importante foi um trabalho de base, feito com atividades culturais com o objetivo de conquistar espaços públicos, com apresentações culturais como sarais, com a finalidade de despertar sentimento nacional a partir da valorização das identidades comuns entre os líderes e os trabalhadores. Assim, o PAIGC conseguiu apoio rural, apesar dos portugueses tentarem reprimir as culturas locais e o idioma crioulo falado localmente. Já na década de 1960, o movimento pela independência conseguiu importante apoio de aldeões e dos rendeiros, e o movimento passou a lutar pelo fim da miséria do analfabetismo, pelo direito à liberdade de opinião e pelo direito à terra. Nos fins dos anos 1960 e início da década seguinte, uma forte crise tomou conta das ilhas, agravadas por uma imensa seca e pela incapacidade de Portugal em contornar o problema, o que levou a uma imensa revolta popular. Mas as ilhas não eram homogêneas, não era fácil articular um movimento que atingisse igualmente todas as ilhas cabo-verdianas. Em setembro de 1973, o PAIGC declarou de maneira unilateral a independência da Guiné, que a partir daí se chamaria Guiné-Bissau. Esse passo foi importante para que Portugal reconhecesse a autodeterminação do povo do Cabo Verde. Então, os portugueses aceitaram formar um governo de transição em Cabo Verde, composto por cabo-verdianos e portugueses. Em fevereiro de 1975, Aristides Pereira, secretário-geral do PAIGC, chegou a Cabo Verde, organizou a reunião nacional do partido, preparou a Assembleia Nacional Popular, ANP, para a formação do governo do Cabo Verde independente. Em 5 de julho de 1975, foi declarada na cidade de Praia a independência do Cabo Verde, estabelecida naquele momento por um sistema de partido único. Atualmente, o sistema é multipartidário. Hoje, Cabo Verde é um país semipresidencialista, onde se elege presidentes como chefe de Estado e primeiro-ministro como chefe de governo.
José Maria Pereira das Neves é o atual presidente do país, pertencente ao Partido Africano para a Independência do Cabo Verde, PAICV. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar uma passadinha nas fontes para saber mais. Foi muito tempo sem gravar vídeos, a gente passou por um hiato muito longo, porque tanto eu quanto o Thiago a gente está estudando loucamente para esse próximo concurso da secretaria. Então é isso, né? Mas voltamos e, se possível, aí com vídeos quinzenais para que a gente possa trabalhar dentro do que é possível pra gente e continuar alimentando o nosso canal, que aos poucos está crescendo. É isso aí, já temos um pouquinho mais do que 50 inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Curte, comenta, compartilha e se inscreve principalmente naqueles grupos de história para que outras pessoas possam conhecer mais sobre a história dos países africanos. É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!